students, how are you? I'm teacher Andrea. Today we will study our English class number 45. Hoje nós vamos estudar então nossa aula número 45. E aí, vocês estão bem? Estão se cuidando? Bom, hoje eu quero lembrá-los novamente, talvez fique um pouco repetitivo, né? Mas é bom lembrar que vocês precisam acessar o Google Classroom para que vocês possam registrar a presença de vocês. Vocês já sabem que é lá que você vai ter a interação com o seu professor. E lembrando também aqueles alunos que acompanham a aula apenas pela TV. Você precisa entregar as suas atividades na escola, precisa pegar novas atividades. Então, entre em contato com a sua escola para agendar um horário, um dia para que você possa fazer isso, ok? Mas não deixem de fazer as atividades, gente. Nós já estamos no terceiro trimestre, então não deixe acumular, mantenha os seus estudos em dia, ok? Vamos revisar um pouquinho a nossa última aula? Lembra do que nós estudamos? A nossa última aula foi uma revisão, ó. Let's review. Nós revisamos o quê? O vocabulário sobre os desastres naturais e falamos também sobre o aquecimento global, revisando aquilo que nós já tínhamos estudado. E hoje nós vamos conversar sobre sonhos, ler uma biografia e conhecer uma pessoa que lutou contra o racismo e inspirou milhares de pessoas. O título da nossa aula hoje é I Have a Dream, eu tenho um sonho. Então, vamos começar com uma quote, com uma citação. Então, a citação diz assim, ó: A dream doesn't become a reality through magic. It takes sweat, determination and hard work. Entenderam o que diz a citação? Vejam só, ó. Um sonho não se torna realidade através de magia, através de mágica. É preciso sweat ali, é preciso suor, determinação e trabalho duro, bastante trabalho. Você concorda com essa citação? Ó, é o que eu pergunto ali na primeira questão. Do you agree with this quote? Você concorda com isso? Que para um sonho tornar realidade não é num passe de mágica? A gente precisa agir, precisa suar, precisa ter determinação e precisa trabalhar bastante para realizar um sonho. Você concorda com isso? Outra pergunta. Do you have a dream? Você tem um sonho? What is your dream? Qual é esse sonho? Vou dar um tempinho, vocês vão registrar essa resposta aí no caderno de vocês e eu já volto para a gente comentar um pouquinho mais sobre essas respostas.
Vejam só, essas respostas, elas são pessoais, claro. Então, eu não vou corrigi-las, mas vou comentar um pouquinho sobre ela, né? Se você concorda com essa citação ou não. Eu vou dar a minha opinião. Eu concordo sim com essa citação. Não adianta só nós termos sonhos. Para que os sonhos virem realidade, nós precisamos ter determinação. Precisamos correr atrás, lutar, trabalhar bastante para ter esse sonho realizado. E quando eu perguntei se você tem sonho, eu espero que você tenha respondido que sim, porque é importante para a nossa vida ter sonhos, né? Eu preciso ter objetivo na vida, e esses objetivos a gente pode chamar de sonhos, são projeções para o nosso futuro. E quando eu tenho um sonho, eu vou estar sempre tendo um objetivo para alcançar. Então, se você respondeu que não tem sonho, é bom você repensar, pense num objetivo, alguma coisa que você gostaria muito. Eu queria muito aprender inglês para falar fluentemente. Bom, isso é um sonho, ó. Você pode começar a trabalhar duro e estudar para que esse sonho vire realidade. Eu quero ser um médico no futuro, quero ser um professor, quero ser um veterinário. Tudo isso são sonhos. Então, pense em alguma coisa, estipule um objetivo, um sonho. Isso é importante para a sua vida. E qual é esse sonho, né? Então, eu gostaria que você registrasse aí qual é esse sonho para que você possa lutar, trabalhar, estudar para conseguir chegar nesse objetivo. Let's go! Do you know who is he? Olhem lá a imagem. Você sabe quem é ele? Nós já estudamos sobre essa pessoa em uma das nossas aulas, já faz um tempinho, mas eu falei uma partezinha da aula só sobre essa pessoa. Hoje a gente vai estudar ele um pouco mais a fundo. Você sabe quem é ele? Eu trouxe 3 dicas aqui para ver se vocês conseguem lembrar, se não lembrou ainda. He had a lot of dreams. Ele tinha muitos sonhos. He delivered a speech known as I have a dream. Ele fez um discurso conhecido como Eu tenho um sonho, I have a dream. E a terceira dica, he was a civil rights leader and never backed down in his stand against racism. Ele foi um líder dos direitos civis e ele nunca desistiu da posição dele contra o racismo. Lembrou quem é essa pessoa? Bom, eu vou dizer agora quem é ele. He is Martin Luther King Jr. É uma pessoa que influenciou muito, fez muita diferença contra o racismo. Let's read. Nós vamos ler agora um texto. Vou ler com vocês. Martin Luther King Jr., original name Michael King Jr., born January 15th, 1929. Atlanta, Georgia, US. Então, foi aqui o dia e o local onde ele nasceu. Died April 4, 1968, Memphis, Tennessee. E ali a data e o local onde ele morreu. Baptist minister and social activist who led the civil rights movement in the United States from the mid-1950s until his death by assassination in 1968. Então, ali está dizendo que ele foi um pastor batista e um ministro batista e também um ativista social que liderou um movimento dos direitos civis nos Estados Unidos em meados de 1950 até a sua morte por assassinato em 1968. Ok? Continuando a leitura, his leadership was fundamental to the movement's success in ending the legal segregation of African Americans in the South and other parts of the United States. Então, ele está dizendo que a liderança dele foi fundamental para o sucesso do movimento, para o fim da segregação legal dos afro-americanos no sul dos Estados Unidos e outras partes do país também. Então, essa segregação quer dizer a separação dos brancos e dos negros. King rose to the national prominence as head of the Southern Christian Leadership Conference, which promoted non-violent tactics such as the massive march on Washington, 1963, to achieve civil rights.
Então, está dizendo aqui que ele foi uma figura nacional, né, que liderou a Conferência de Liderança Cristã do Sul, que promoveu ações não violentas, como, por exemplo, a Marcha de Washington em 1963, para conquistar os direitos civis. And he was awarded the Nobel Peace Prize in 1964. E ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Então, esse texto aqui fala sobre o Martin Luther King, mostra ali quando ele nasceu, quando ele morreu e mostra também alguns fatos relevantes da vida dele. Então, vejam, nos Estados Unidos, nessa época, principalmente no sul dos Estados Unidos, mas também em outras partes, existiam leis de segregação, ou seja, de separação dos brancos e dos negros. Então, o Martin Luther King, ele não concordava com essa separação e ele sempre lutou de uma forma passiva. Isso deu a ele o Prêmio Nobel da Paz, porque todas as manifestações que ele promovia, que ele organizava, eram no violent, eram pacíficas, sem violência, certo? Esse foi o diferencial dele. Isso marcou muito na história, porque ele sempre lutou pela paz. Então, de acordo com o texto, number one, que tipo de texto é esse? A book review, nós já vimos, né, que review ali é resenha, então é a resenha de um livro. Letter B é um advertisement. Letter C, biography. Or letter D, letter. Letter ali é letra, é carta, tá? Então, marque aí a alternativa correta, já voltamos para corrigir. Vamos conferir então? Vejam, esse texto é uma biography, é uma biografia do Martin Luther King. Number two, quais informações são apresentadas no texto? Vejam, eu transcrevi aqui algumas informações mais importantes lá do texto que nós acabamos de ler, caso você precise consultar. Quais informações então são apresentadas? Letter A, nome completo da pessoa, aparece ali o nome completo? Cidade e país onde nasceu, data de nascimento e ou morte. E letter D, acontecimentos da vida da pessoa. Você pode marcar mais de uma, se você achar que mais de uma ali aparece no texto, ok? Vou dar um tempinho para vocês.
E aí, conseguiram responder? Vamos ver, olha. Nós temos todas essas informações num texto de biografia. Então, sempre que vocês forem ler uma biografia, vocês vão conseguir encontrar o nome completo da pessoa, a cidade e o país onde ele nasceu, a data de nascimento e data de morte, e vão também ter ali os acontecimentos principais da vida dessa pessoa. A biografia é um gênero textual que tem como objetivo narrar eventos marcantes. Narrar é contar, né? Contar os eventos marcantes da vida de uma pessoa, sejam de uma grande personalidade ou sejam de uma pessoa comum. Então, biografia não é só para personalidades, não é só para pessoas famosas, pode ser para qualquer pessoa. Características gerais desse gênero textual. É um texto do tipo narrativo, porque ele conta, né, a história da pessoa, conta a vida da pessoa. Os acontecimentos são, em geral, narrados de maneira cronológica, ou seja, sempre vai ter o tempo, o ano em que aconteceu aquele fato. E pode ser escrito em terceira ou em primeira pessoa. O que é isso, né, professora? Bom, em terceira pessoa é quando eu falo ele ou ela, então eu estou contando a biografia de uma outra pessoa. Ou primeira pessoa, quando eu uso o eu. Isso quando eu quero fazer uma biografia da minha vida, eu mesmo escrevendo a minha biografia, que é a autobiografia. Então eu uso, nesse caso, a primeira pessoa, eu. Number 3. Who was Martin Luther King Jr.? De acordo com o texto ali, a resposta está no texto, tá? Quem foi Martin Luther King? He was, eu já comecei a resposta aqui para vocês, é só vocês continuarem, ok? Então, vamos lá ver a resposta. Estava bem fácil ali no texto. Você pode ter escrito completo, como eu fiz aqui. Ó, he was a Baptist minister and a social activist who leads the civil rights movement in the United States. Então, aqui, ó, você pode ter parado aqui, né? Social activist. Está respondido também, se você fez ali. He was a Baptist minister and social activist. Ok? Agora a próxima, number 4. Relacione as datas com os acontecimentos. Lembra quando eu falei das características da biografia? Que ela sempre traz os fatos de forma cronológica? Então, ela sempre vai ter ali a data, né, o ano em que aconteceu, a época em que aconteceu. Eu quero que você relacione essas datas com os acontecimentos na vida do Martin Luther King. Essas informações estão ali no texto, caso vocês precisem consultar.
Vamos corrigir então? Vejam lá, vamos relacionar a data com os eventos da vida dele. 1929, nós temos o ano em que ele nasceu. He was born in 1929. Number 2, 1950. Quando a gente tem esse S ali, não é só 1950, é na década, tá? Na década de 50. Então, o que ele fez nessa época? Liderou o Civil Rights Movement, o movimento dos direitos civis. Number 3, 1963, ele liderou a marcha em Washington. Gente, o que foi essa marcha em Washington, né? Então, ele organizou ali para defender os direitos uma marcha, como eu disse, pacífica, todos os movimentos dele eram pacíficos, e reuniu muita gente. E foi nessa marcha de Washington que ele proferiu o discurso que hoje é conhecido como I have a dream, eu tenho um sonho. Então, esse foi um momento mais marcante da vida dele e um dos momentos civis mais conhecidos mundialmente. Ok? Então, foi um movimento essa marcha foi um momento muito importante para a história, tá? E também para a vida do Martin Luther King. Number 4, 1964, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E ele foi a pessoa mais jovem na época a ter ganho o Prêmio Nobel da Paz. E number 5, 1968, ele morreu. Foi o ano em que ele morreu assassinado. Ele era muito perseguido por essa luta que ele tinha contra o racismo, então ele acabou sendo assassinado em 1968 com apenas 39 anos de idade. Have you ever heard about MLK Day? Você já ouviu falar nesse dia MLK? Já ouviu alguma vez falar disso? Do you know what people do in this day? Você sabe o que as pessoas fazem nesse dia? Já ouviram falar? Se não, nós vamos ver agora, ó. Martin Luther King Jr. Day in the United States. Então, MLK ali são as iniciais do nome dele, Martin Luther King. E é um dia nos Estados Unidos que foi declarado feriado federal para comemorar, relembrar essa pessoa. Martin Luther King Day is a federal holiday held on the third Monday of January. It celebrates the life and achievements of Martin Luther King Jr., an influential American civil rights leader. He is most well known for his campaigns to end racial segregation on public transportation and for racial equality in the United States. Então, o texto está dizendo ali que o Martin King Day, esse dia do Martin Luther King, é um feriado nacional que acontece na terceira segunda-feira de janeiro. É celebrado a vida e as conquistas do Martin Luther King, que foi um líder americano dos direitos civis. E ele é mais conhecido pela campanha para o fim da segregação racial no transporte público e a igualdade racial nos Estados Unidos. Por que ele é conhecido aqui nessas campanhas para o fim da segregação racial no transporte público? Porque principalmente no sul dos Estados Unidos, na época dele, era lei que os negros tinham que dar o assento, ou seja, os brancos tinham prioridade no assento dos transportes públicos. Então, se um negro estivesse sentado e um branco entrasse no transporte público e não tivesse local para sentar, ele tinha que levantar e dar a cadeira dele para que o branco sentasse. Isso é um absurdo e era lei. Então, teve um fato que aconteceu, que uma negra, ela não quis se levantar, recusou a levantar-se e dar o local para um branco sentar e ela foi presa. Então, a partir daí, o Martin Luther King começou a lutar contra essa segregação e ele fez lá um protesto, um boicote no transporte público por 386 dias e deu resultado. A partir daí, a lei foi mudada, mas ele passou por várias perseguições durante esse período. Ele foi preso, ele teve a casa bombardeada, porque ele estava lutando para que isso acabasse. E realmente acabou.
Então, essa lei foi revogada, hoje não existe mais, mas a gente sabe que até hoje ainda existe muito preconceito e muitas ações de racismo ainda, não só nos Estados Unidos, como em qualquer lugar do mundo, né? Mas ele foi uma pessoa que lutou muito forte contra essa segregação, essa diferença entre os negros e os brancos. Number 5. When is celebrated the MLK Day? Quando que é celebrado esse dia? Tá ali no texto, tá? Eu já comecei a frase para vocês. It's celebrated. E aí vocês continuam a frase. Olhem só, então, a resposta. They celebrate the life and achievements of Martin Luther King. Então, eles comemoram a vida e as conquistas do Martin Luther King nesse dia de feriado. Number 7. Complete the text. Use the words below. Então, nós temos ali algumas palavrinhas para vocês completarem o texto. E esse texto vai falar do quê? Olhem lá o título. What do people do? O que as pessoas fazem nesse dia do feriado? A gente já viu que eles comemoram ali as conquistas e a vida dessa personalidade, né? Dessa pessoa tão importante na história dos Estados Unidos. Mas o que eles fazem, né? Que atividades são feitas nesse dia? Vamos ler o texto e vocês vão completar daí com essas palavras que estão faltando. Martin Luther King Day is seen as a day to promote rights for all Americans, regardless of their background. Então, está dizendo ali que o Martin Luther King Day, esse dia de feriado, é conhecido como um dia para promover o quê? Para todos os americanos, independente da sua origem. Some schools mark the day by teaching their
or students about the work of Martin Luther King and the struggle against. Algumas escolas marcam esse dia ensinando para os seus alunos sobre o trabalho do Martin Luther King e a luta contra, aí você vai escolher a palavrinha que completa ali. In recent years, federal legislation has encouraged to give some of their time of this day as in citizen action groups. Então ele está dizendo ali que atualmente, nos anos recentes, tem uma legislação federal que incentiva e encoraja, daí você vai colocar a palavrinha que está faltando, a dar algum do seu tempo, a gastar um pouco do seu tempo nesse dia com as ações dos grupos sociais, né, de cidadão, com ações sociais. Então, vocês vão completar com as palavrinhas que estão ali, eu já volto para a gente corrigir. Vamos corrigir as palavrinhas que estavam faltando, então, é lá o promover a equal rights, os direitos iguais, tanto para negro como para branco, né? E depois as escolas, então, marcam esse dia ensinando os seus pupilos, né? Os seus alunos e estudantes sobre o trabalho dessa pessoa. E
que lutou contra o racismo, racism. E nos últimos anos, a legislação federal encorajou os americanos a dar uma parte desse dia em ações voluntárias de ajudas sociais, certo? Bom, agora é nosso quiz, vocês vão fazer as duas atividades próximas junto comigo. Anote aí no caderno qual é a questão que você acha correta. Number 1, choose the incorrect option about biography. Sobre o gênero textual biografia, você vai escolher qual é a incorreta. Letter A, it's the life story of a person written by someone. Letter B, biography is a narrative text. Letter C, biographies are writing just about famous person. E letter D, it's writing in third person or first person. Então, qual é ali a incorreta? Vamos ver? Letter C, as biografias são escritas somente sobre pessoas famosas. Não foi isso que nós vimos, né? Nós vimos que ela pode ser de pessoas famosas ou também de pessoas comuns, certo? E ela fala da vida e da história das pessoas, é um texto narrativo e pode ser escrito em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Number 2, what did Martin Luther King organize in Washington in 1963? O que o Martin Luther King organizou em Washington em 1963? Letter A party to celebrate his birthday. A non-violent march to achieve civil rights, a meeting to discuss about racism, or a parade with military and politicians. Party ali na letra A é festa e parade aqui é um desfile, tá? Vamos ver qual é a correta? Uma marcha não violenta ou pacífica para alcançar os direitos civis, certo? Bom, hoje nós conversamos sobre sonhos, lemos a biografia do Martin Luther King e aprendemos que ele defendeu a igualdade e lutou contra o racismo. Ok? Thank you for your attention. See you next class. Bye bye, students.